Os irmãos podem tomar assento, mas com as suas Bíblias nas mãos, por gentileza, abram no Salmo 121. Salmo 121, que será o texto da pregação desta manhã. Salmo 121. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série expositiva baseada no livro O Peregrino, de John Bunyan. E hoje chegamos a mais uma consideração desse conteúdo. Salmo 121 nos diz assim: Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, o capítulo 9 de O Peregrino, que é o capítulo desta manhã, narra o episódio em que cristão, formalista e hipocrisia chegam ao monte da dificuldade. Por um lado, o cristão já está livre da condenação do pecado, pois o seu fardo foi removido das suas costas ao pé da cruz. Por outro lado, formalista e hipocrisia ainda confiam em si mesmos e acreditam que, por estarem na mesma estrada que cristão, mesmo tendo burlado as regras do Senhor daquelas terras, quando eles pulam um muro que separa o caminho largo do caminho estreito, eles imaginam que ainda assim chegarão à cidade celestial. E ali ao pé do monte, cristão vê uma fonte e bebe de sua água a fim de se renovar, de se refrescar. E aquele lugar serve para uma breve pausa na caminhada. Há dois outros caminhos alternativos ao caminho reto. Um à direita e outro à esquerda. Um se chama perigo e o outro se chama destruição. Cristão, convencido de que deve seguir o caminho reto, sobe o monte, porque o caminho reto é o caminho que o leva a subir o monte. Já os outros dois, a fim de evitarem todas as dificuldades daquela subida, optam por caminhos alternativos. Um pega o caminho da direita, o outro pega o caminho à esquerda. E daquele ponto em diante, cristão não os vê mais. O caminho reto, meus irmãos, descreve o texto, é íngreme e elevado. Cristão começa a sua jornada correndo, mas logo passa a andar por causa do cansaço, até que precisa seguir apoiando as mãos e os joelhos, por causa do ângulo da subida. Na metade do caminho há uma árvore, cujo fruto revigora todo peregrino que ali come de seu fruto. Cansado, cristão retira do seu peito um rolo que lhe havia sido dado por um ser celestial e começa a lê-lo. Mas ele cochila, ele dorme. Passado algum tempo, alguém o acorda e o repreende por sua preguiça. E depressa ele se levanta e segue o seu caminho, procurando chegar o quanto antes ao topo daquele monte. Já no topo do monte, cristão vê dois homens correndo em direção contrária, vindo em sua direção. Eles se chamam Temeroso e Desconfiança. Ambos iam à cidade de Sião, mas ao se depararem com dois leões acorrentados, decidem retornar ao invés de seguirem.
Perplexo, o cristão busca o rolo que havia recebido de um ser celestial, com o propósito de achar algum consolo nele. Mas ao cochilar no monte, deixou caí-lo. Ele chora copiosamente, porque para entrar na cidade celestial ele precisa deste rolo. E ele decide retornar ao lugar do cochilo para encontrá-lo. E a narrativa diz que ele o encontra. O capítulo 9, portanto, de O Peregrino, oferece-nos, meus irmãos, muitas reflexões importantes sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa caminhada na fé. E dentre essas reflexões, há uma advertência a todos que, como nós, desejamos chegar à cidade celestial. Mas antes, precisam passar pelo monte da dificuldade. Esse monte representa, meus irmãos, as circunstâncias e perigos que exigem de todos os peregrinos renúncia e esforço especial para serem fiéis ao Senhor. Esse monte é o lugar em que o servo de Deus está mais exposto aos pensamentos mundanos, às inclinações carnais e às obras do diabo. O peregrino dos Salmos 120 a 134 também tem diante de si coisas que o desafiam e o preocupam. Esses salmos, meus irmãos, essa coletânea do Salmo 120 ao 134, é chamada de cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus. Em obediência a Deus, conforme ensinado na lei de Moisés, eles precisam chegar a Jerusalém para adorarem a Deus e lhe oferecerem sacrifícios em uma das 3 festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. No caso do Salmo 121, o peregrino precisa superar os desafios que os montes representam. Os lugares são íngremes, desérticos e perigosos. O salmo, de forma poética, retrata a confiança do servo de Deus na proteção divina até sua chegada ao destino. É certo que aqueles montes não são para o peregrino uma inspiração bela, não são para o peregrino uma inspiração romântica. Eles representam os perigos e as dificuldades que todo aquele que se põe a caminho enfrenta. Todo peregrino enfrenta. É preciso confiança para levar adiante esse empreendimento. É preciso confiança para ter uma clara percepção da situação. Embora desafiador, não são os montes, meus irmãos, ouçam isso, não são os montes o foco do salmo. Há um monte, ou há montes, mas eles não são o foco do salmo. O foco do salmo é o Deus de Israel, que se revela como vigia e protetor do seu povo. O texto dá atenção maior à viagem em direção ao destino do que aos perigos dessa viagem. No salmo, meus irmãos, Deus, e não os desafios impostos pelos montes, ocupa o lugar central da mensagem. E esse é um ponto muito importante com o qual nós podemos lidar, pois nós naturalmente costumamos dar atenção maior às circunstâncias adversas do que ao Deus das circunstâncias adversas. Basta-nos considerar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos comportamentos diante das circunstâncias difíceis.
Todas as vezes que diante de nós está um monte, nós focamos tanto no monte, que nos esquecemos do Deus que criou um monte. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores e os nossos sofrimentos, e essas coisas se avolumam tanto na nossa experiência, e às vezes, para piorar, nós nos vitimizamos tanto diante dessas circunstâncias, que nos esquecemos do Deus dessas circunstâncias. E aí, meus irmãos, nós sofremos ainda mais. Há muitos ensinos preciosos nesse salmo, e muito o que dizer a partir dele, pois esse salmo de fato é uma fonte de grande contentamento a todos nós, para todos nós que cremos no Senhor. Mas eu quero enfatizar o ensino nesta manhã, a saber, que é nosso dever, como peregrinos, confiar no Senhor, cujo trabalho implica em proteger o seu povo. Nós precisamos confiar naquele que nos protege. E eu quero convidá-los a considerar essas coisas à luz da passagem do Salmo 121. E a minha oração, meus irmãos, é que Deus nos ajude a receber a devida porção de sua palavra para a sua glória e edificação da sua igreja. Em primeiro lugar, eu quero que consideremos que o peregrino é alguém que confia em Deus. Observe comigo o Salmo 121, versos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observem a confissão de fé deste peregrino. Há diante dele um monte, e ele não o ignora. Ele faz uma pergunta: de onde me vem o socorro? Mas ele tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eis a confissão deste peregrino. Meus irmãos, todo peregrino está vulnerável às circunstâncias da sua jornada. Ela naturalmente traz consigo todo tipo de surpresa que exige dele tomar decisões e, consequentemente, arcar com as consequências dessas decisões. É, portanto, compreensível que o peregrino busque apoio em algo. É compreensível que o peregrino busque o apoio em alguém que possa lhe ajudar a alcançar o seu destino. No caso dos peregrinos, aventureiros, que gostam e amam trilhas, por exemplo, recorrem aos mapas físicos, outros recorrem a bússolas, outros recorrem ao GPS, mas no caso do salmista, ele recorre a Deus. O salmista peregrino conhece Deus e confia em Deus. A confiança do salmista peregrino é claramente vista em sua percepção de que o seu Deus é maior que os montes que se projetam à sua frente. Ele não tem e nem constrói uma visão vitimizada e nem uma visão romântica dos montes. Ele está ciente do desafio, está ciente do perigo que esses montes representam. Contudo, ele sabe que Deus é maior que os montes. E não apenas dos montes. Ele é maior do que os céus e a terra. E, meus irmãos, essa percepção é fruto da fé em Deus. Essa percepção o constrange a confiar em Deus
como fonte segura de socorro. As suas palavras são: o meu socorro vem do Senhor. Nas Escrituras, meus irmãos, sobretudo no Antigo Testamento, confiar expressa o sentido de bem-aventurança e de segurança resultantes de possuir algo ou alguém em quem depositar essa confiança. Pode significar ainda ter esperança no sentido positivo, ou descansar em Deus. E esse descanso é real, porque o peregrino sabe que Deus não falha em relação às suas promessas. No contexto do Salmo 121, é estar convicto de que, quaisquer que sejam os desafios, quaisquer que sejam as circunstâncias, o Deus que fez os céus e a terra é a fonte de socorro para o seu povo em peregrinação. Meus irmãos, os montes são desafiadores? Sim, são. São íngremes, desérticos e perigosos? Sim, são. Produzem apreensões, angústias e medos de toda espécie? Sim, produzem. É isso que você, na sua experiência, enxerga quando levanta os seus olhos na direção deles? Dos montes que estão diante de ti, diante da sua vida? Meus irmãos, lembrem-se que maior é Deus. Deus tem os montes em suas mãos. Deus conhece as trilhas e precipícios desses montes. Ele sabe onde estão os chacais e os ladrões que vivem à espreita dos peregrinos. Ele guia o seu povo. Ele agiu dessa maneira para com Israel em direção a Canaã, e assim também age conosco. E nisso está um ponto de aplicação às nossas vidas. Montes, meus irmãos, ou seja, as circunstâncias adversas que nós enfrentamos, as lutas pelas quais nós passamos, os temores que nós temos, se constituem lugares apropriados para o progresso da fé. Montes são lugares apropriados para o progresso da nossa fé. Eu conheço, e vocês devem também conhecer, muitos crentes que pensam que se um cristão vive em lutas, algo está errado com sua fé. Você já ouviu isso? Eu não compartilho desse pensamento, por perceber que nele há algum grau de paganismo. Mas, por outro lado, eu creio que circunstâncias adversas podem sim ser adequadas ao progresso da fé. Observe que no caso do salmista, foi uma grande oportunidade de expressar a sua fé, a sua confissão no Deus Criador. Ele é o seu socorro e ele de fato confia nessa verdade. Nenhum de nós, meus irmãos, está à caça de circunstâncias adversas. Todos queremos viver bem e sem problemas, não é verdade? Todos nós queremos. E se pudermos chegar ao nosso destino caminhando por uma estrada plana, sem desníveis, nós vamos fazer isso, não é verdade? Contudo, nós sabemos que a vida, desde a entrada do pecado no mundo, jamais foi uma estrada plana e totalmente segura. Entretanto, eu e você podemos tirar grande proveito dos montes, à medida que progredimos na peregrinação, pois eles se constituem lugares apropriados para o progresso da nossa fé. Os montes não são bons lugares no sentido das lutas e dificuldades e angústias que temos, mas se tornam, por causa de Deus, lugares apropriados para a nossa fé. Você tem os seus montes? Você tem as suas dores, as suas angústias, a sua enfermidade, sua falta de recursos, sejam quais forem as dificuldades que eventualmente você enfrenta, vocês têm? Maior é Deus. Se você focar nos montes, você vai sofrer. Se você se vitimizar, você vai sofrer.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Não se vitimize, meu irmão. Não supervalorize os montes. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Progrida na fé. Amadureça para a glória de Jesus. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar, que quero considerar. Isso está dos versos de 3 a 8. Deus trabalha pelo seu povo. Deus trabalha pelo seu povo. Acompanhe comigo a leitura. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Observe, meus irmãos, a quantidade de vezes que aparece o verbo proteger. Deus protege o seu povo, Deus trabalha pelo seu povo. Pode parecer um pouco estranho afirmar que Deus trabalha. Afinal, o livro de Gênesis informa que após os 6 dias da criação, Deus descansou no 7º dia. Contudo, esse descanso de Deus não diz respeito, meus irmãos, às suas obras criadas, não diz respeito, à sua redenção, à redenção que está em andamento, ou às obras da redenção, mas apenas os seus atos criativos. Por isso lemos no Evangelho de João a afirmação feita por nosso Senhor Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por isso podemos afirmar que Deus trabalha pelo seu povo. No Salmo 121, Deus se revela como o guarda de Israel. O salmista afirma que ele guarda os pés dos peregrinos de resvalarem enquanto caminham pelos montes. Ele nunca cochila, ele não dorme. Nós cochilamos e dormimos, à semelhança de cristão, em um peregrino que parou para descansar e deixou o rolo que lhe dava garantias cair. Nós cochilamos e dormimos durante nossa caminhada, mas Deus não dorme. Deus sequer cochila. Ele é a sombra à direita do seu povo. Ele protege do sol e da lua, uma ação que para o peregrino faz uma enorme diferença na jornada. Ele guarda do mal, ele guarda a alma do peregrino. O Senhor guarda as suas idas e as suas vindas. Isso demonstra aquilo que é amplamente mostrado nas Escrituras, a bondade de Deus. Deus verdadeiramente, irmãos, ama o seu povo e por isso o protege, e nós não podemos desconfiar disso. Deus ama o seu povo. Deus cuida do seu povo. Lembrem-se, meus irmãos, que mesmo um povo cuja cerviz era dura, Deus não deixou de conduzi-lo durante 40 anos no deserto, após a saída do Egito. E em Cristo nós sabemos, esse povo foi ampliado. Agora judeus e cristãos juntos, em Cristo, peregrinam em direção à santa cidade. E Deus segue guiando o seu povo, protegendo-o das astutas ciladas do diabo e removendo os empecilhos da nossa caminhada. Por maiores que sejam os montes que se erguem diante de nós, por mais desafiadores e íngremes que sejam, eles não devem nos fazer temer.
É certo que eles representam enormes desafios à caminhada. E se os nossos olhos forem colocados neles, concomitantemente desviados de Deus, nossas angústias e medos se avolumarão de tal forma que seremos derrubados pelo cansaço. É preciso desviar o olhar e colocá-lo no guarda do seu povo, aquele que vela por nós e nos protege de tropeçar. Em sua epístola, Judas, nos versos 24 e 25, escreveu: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, é o que Judas diz. E aqui chegamos a um segundo ponto de aplicação. O nosso Deus, irmãos, está ativo em vigiar e proteger seu povo. Deus está ativo. Não apenas, meus irmãos, no Salmo 121, mas em muitos outros lugares da Escritura, o nosso Deus se revela como protetor do seu povo. Vocês já observaram, por exemplo, nos Salmos, a quantidade de metáforas que são utilizadas para falar de Deus em relação ao seu povo? Vamos lembrar de algumas. Ele é escudo. Ele é rocha. Ele é fortaleza. Ele é refúgio. Ele é auxílio. Ele é socorro. Deus nos é apresentado nas Escrituras como um ser ativo em vigiar e proteger o seu povo. Ele não cochila e nem dorme. Ele está sempre alerta para proteger-nos do mal e guardar a nossa alma. Por causa das promessas constantemente feitas por Deus e seladas nas Escrituras, nós podemos confiar, nós podemos afirmar, nós podemos crer, sem qualquer temor, que o Senhor jamais abandona o seu povo. Ele está ativo em nos proteger. Ele está ativo em nos proteger. Agora, irmãos, não pensem que por sermos filhos de Deus, nós não enfrentaremos a noite escura. Não pensem que por sermos filhos de Deus, não teremos que subir nesta vida montanhas íngremes, desafiadoras. Deus jamais prometeu que nos blindaria das lutas e das dificuldades. Mas Ele disse que estaria conosco nelas. E esta é a certeza que nós precisamos ter. O que Deus promete é que Ele estará conosco em toda e qualquer circunstância, mas não nos blindará das lutas nesta vida. Meus queridos irmãos, é perfeitamente natural que muitos de nós, nesse exato momento de nossas vidas, estejam em uma condição semelhante à do salmista. É possível que alguns de vocês, se não todos, ao erguerem os seus olhos, estejam diante de montes desafiadores e de toda espécie. Mas mais uma vez quero lembrá-los que montes se constituem lugares apropriados para o progresso da nossa fé.
Lembrem-se ainda que Deus, o nosso Deus, está sempre ativo em vigiar e proteger o seu povo. Em sua palavra Ele nos dá amplas garantias de seu trabalho. E eu preciso também lembrar vocês, já caminhando para o final, que foi em um monte que nossa eterna salvação foi concretizada. Fora dos muros da cidade, no lugar chamado Calvário, ou Gólgota, nosso Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Foi naquele monte que Deus Pai cumpriu suas profecias e suas promessas, garantindo-nos a eterna esperança da ressurreição. E a partir de então, tudo o que se constitui um monte para nós será removido e estaremos para sempre com o Senhor. Para cada um de nós, meus irmãos, montes representam muitas circunstâncias adversas, e o foi para Jesus também. Montes são lugares de dores, como foi para Jesus também. Montes são lugares de rompimentos, como foi para Jesus também. Montes são lugares de angústias, como foi para Jesus também. Montes são lugares de dúvidas e temores, mas a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo faz-nos enxergar também que montes, sob os cuidados de Deus, se tornam lugares de vida, alegria, graça, misericórdia, perdão e comunhão. A experiência de Jesus na cruz, em um lugar chamado Calvário, deve nos encorajar e aproveitar os nossos montes para a glória de Deus. Meus irmãos, a minha oração é que o bom Deus, o guarda e protetor do seu povo, lhes conceda sabedoria, a mesma sabedoria que provém da sua palavra, e discernimento, que provém de uma mente capaz de compreender os seus caminhos, e como esses caminhos dizem respeito a nós. Meus irmãos, que não lhes falte encorajamento, o encorajamento necessário para prosseguir honrando o seu Senhor, lembrando-se da cruz de Jesus, do Monte Calvário, como lugar da nossa redenção e vida. Meus irmãos, com os corações gratos, confiemos no Senhor e vivamos para a sua glória. Amém. Vamos orar? Ó Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o Deus que guia a vida do Teu povo, e em particular a cada membro do Teu povo. E em muitas ocasiões, ó Deus, há montes altos, elevados, desafiadores e perigosos diante de nós. E em muitas dessas ocasiões, ó Deus, surgem em nossas mentes e em nossos corações temores, angústias, dúvidas. Na nossa fraqueza, em muitas ocasiões deixamos de confiar em Ti e perceber que o Senhor é ainda maior que os montes, ainda maior que os céus e a terra.
Pois tudo criastes, ó Deus, e todas as coisas estão em tuas mãos, inclusive os nossos montes. Por isso louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade e pelo fato de que o Senhor vai conosco em nossa peregrinação. E o Senhor nos protege em nossa peregrinação. Rogamos a Deus que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ajude, para que, ó Deus, mediante a orientação do Senhor, a condução do Teu Espírito, as instruções da Tua Palavra, cheguemos do outro lado, na terra celestial, o lugar eterno de nossa habitação. Enquanto aqui estamos, ó Deus, ajude-nos, livra-nos do mal, ajuda-nos a olhar para frente e fitar em Jesus, o nosso Redentor, e andarmos sempre em novidade de vida. Cuida, ó Deus, de cada irmão aqui nesta manhã. Supra, ó Deus, as suas necessidades. Tu és o Deus da nossa provisão e és o Deus da nossa providência. Então ajuda-nos, socorre-nos, abençoe-nos, para que aproveitemos os montes como um lugar apropriado para o progresso da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.